ministério mais poderoso, nasce o ministério mais exuberante, nasce o ministério mais profundo, o ministério do nosso Cristo. Até agora, o Apocalipse não existia. Até agora, ninguém havia fomentado sobre as doutrinas das últimas coisas. Até agora, ninguém havia tido um vislumbre do céu, como João Batista teve, como Paulo teve. E por quê? Porque alguns que foram do céu no Antigo Testamento foram lá e resumiram o que viram lá. Outros foram e não quiseram falar. Tipo, começo a provar agora. Enoque. Acerca de Enoque está escrito assim: e andou Enoque com Deus, Deus o tomou para si. O que se sabe sobre ele é o que está no Gênesis e na carta de Judas. Judas, eis que veio Enoque, o sétimo, profetizando, e milhares veio. É isso. Então ele foi, não voltou, pelo menos não na Bíblia. O livro que temos dele é um livro extra-bíblico, e ele não falou o que tem lá. O segundo que foi e também não falou o que tem lá é Moisés. E por quê? Moisés morreu. Paulo Gandra, cuidado. Quem matou Moisés? O seu Deus. É heresia. Vamos lá. E subiu Moisés no cume do monte Nebo, e viu Moisés a terra prometida, com a idade de 120 anos. E disse Deus: morre Moisés. E Moisés morreu. E sepultou Deus Moisés no vale. O diabo não sabe, olha que Deus tremendo, não sabe aonde Moisés foi sepultado. É por isso que ele guerreava, certo, meu pastor, como arcanjo. Aí esse Moisés aqui apareceu para Jesus e não falou o que tem lá. Ele se furtou. Pedro disse assim: vamos fazer uma casa para Moisés, para Elias e para Jesus. Jesus ama. A minha casa não é aqui, a minha casa é lá. Agora você falou de Enoque, falou de Moisés. Quem é o terceiro que foi lá e não falou o que tem? Elias. Elias foi transladado. Estou certo, pastor Isaac? Subiu, mas Elias voltou. Mas ele também não falou lá, porque ele encontrou com Jesus. Então como que eu vou morar num lugar que eu não conheço? Deus começou a melhorar e disse assim: eu vou mostrar para Isaías o que tem aqui. Aí Isaías disse assim: olha o assembleano como é que é. No ano em que morreu Eutias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins voavam acima do trono dele, e dizia: santo, 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 santo. Cada um com 6 asas, 2 cobre os rostos, 2 cobre os pés, 2 eles voam, e toda hora, todo momento, todo segundo, 24 horas eles vão dizer: santo, 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 santo. Começou a melhorar. Eu vou dar uma beliscão na sua espinha. Vou colocar meu dedo no seu rosto, eu vou puxar a sua orelha. Não me tenha como chato ou deselegante, e não pede o pastor Isaac para cancelar comigo a quarta que vem. Mas pera lá, você ainda quer ir morar no céu? E por quê? Aqui você não gosta de glória a Deus, não gosta de aleluia, não fala em língua. Imagina você chegar no céu, olhar para o trono daquele que te criou, daquele que te formou, daquele que te deu a vida, e quando olhar para lá, você olhar para cima e ver criaturas voando. Aqui você só vê pássaros voando para lá e para cá, criaturas voando, e além de voar, dizendo assim: ele é santo, ele é santo, ele é santo. Os umbrais da porta da entrada tremendo. Eu, quando chegar lá, vou gritar: estou em casa, estava querendo vir para cá, e eu acho que tem uma meia dúzia que também vai gritar. Oh, glória ao nome do céu. Oh, glória ao nome do céu. Oramacho. Adore a Deus, adore a Deus. Aleluia, aleluia. Parou por aí, parou não. Até agora o céu ainda é uma incógnita do Antigo Testamento. Aí Deus, eu vou melhorar mais. O Ezequiel, aparece aí. Aí Ezequiel apareceu e disse assim: e eu, Ezequiel, filho de Buzi, estava próximo do rio Quedar, quando eu olhei e eu vi um trono, aleluia, e assentado nesse trono a figura de um homem.
um ancião de dias. Abaixo desse trono tinha criaturas que são os querubins, cada um com 4 rostos, 2 de um lado, 2 do outro. Do lado, rosto de homem; do outro, rosto de boi; do outro, rosto de leão; do outro, rosto de águia. Quem são essas criaturas? Você vai saber daqui a pouco nos quadros do Evangelho. Essas criaturas te pedem dizer: meu amigo, vou pregar para você agora. Alguns não acreditam que o céu é real. Imagina chegar lá e ver essas 4 criaturas com 4 rostos, andando para a direita, para a esquerda, segurando o trono do nosso Senhor, dizendo: digno és o Cordeiro de receber glória, louvor, majestade. Imagina! E Deus vai dando caminhos. Alô, Paulo Ganda? Parou não? Aleluia! Tem outro? No Antigo Testamento tem. O outro é Daniel. A revelação que Deus deu para Daniel foi tão profunda que Deus disse assim: ó, e tu, Daniel, vai até o fim, porque descansarás. Meu corpo está arrepiado, igreja. Você não está chorando porque o Paulo Gana está pregando. Você está chorando porque você imaginava que o Apocalipse era só abrir a Bíblia no Apocalipse e desvendado. Não é. Há uma construção até chegar lá. E depois que chega, tem que desvendar. Depois que desvenda, tem que ansiar os acontecimentos para você morar no céu. E agora, Paulo Gana? E agora que eu tenho no Antigo Testamento uma guerra. Eu tenho 3 que foram. Eu tenho 3. 2 foram. Vieram e não falaram o que tem lá. Um foi e não voltou para dizer o que tem lá. E eu tenho 3 que foram e só resumiram o que tem lá. Aí Jesus vem. E quando Jesus vem, ele vai montando uma igreja. Nós escutamos ontem lá na nossa subsede, diga-se de passagem, uma mensagem muito bem aplicada. E o pastor Samuel, com muita mestria e no afã de querer materializar o que estava pregando, ele falou das personalidades que Deus escolheu através de Cristo para si. Pedro, Tiago, João. Araújo de Barros, pastor, e eu falo muito sobre ele porque ele é um historiador muito completo. Ele passou 20 anos pesquisando os dias de Jesus, pesquisando os discípulos de Jesus. E ele falou assim que era loucura quem Jesus escolheu. Escolheu um louco, maluco, doido, e foi escolhido. Aí Jesus tem que mentoreá-los. Agora olhe para cá, olhe para cá. Depois que Jesus vai mentoreando Pedro, Tiago, João, Paulo Ganda vai falar do dia que eles se conheceram. Não, deixa eu correr um pouquinho. Depois que Jesus vai mentoreando eles, Jesus ainda tem uma dificuldade ainda maior. E por quê? Porque todos eles têm uma idade de 20 anos para baixo, enquanto Jesus estava com eles. Então, eu sei que a maturidade lá era muito maior e mais significativa do que a de hoje, porque a maioridade para o mocinho ou a mocinha de hoje, se eu não estiver equivocado, é 18 anos. Estou certo? Mas eles tinham 20 ou abaixo de 20. Então Jesus teve uma dificuldade em mentorear. E o problema nem é isso. O problema é que Jesus demorou muito pouco aqui na terra, enquanto o seu ministério cresceu. Ele demorou 3 anos. Estou certo, senhores? Aproximadamente isso. Então deixe-me ser verossímil e apresentar esses 3 anos. 3 anos para alicerçar, criar e levantar uma igreja. É fácil? Tem obras de congregações que demoram mais, pastor Isaac. Então Jesus tem que 3 anos para mentorear os discípulos. E quando ele está mentoreando, eu disse que vocês iam dar glória a Deus sem repetir. Olha aqui, é culto de ensinamento. Eu mudei a configuração, que prego só para ensinar isso aqui. Pastor Isaac, 3 anos. Aí Jesus fala assim com eles. Olha que loucura. Esses personagens que vieram apresentar o céu, uns de maneira direta, outros sem falar. Aí Jesus fala assim: amigos, eu estou indo embora. Eu queria que fosse você lá. Você viu ele dar visão ao cego, audição ao surdo, fazer o mundo falar, ressuscitar morto, mandar a doença embora. Aí ele pega e fala assim: eu estou indo embora. Você não quer, Jesus? O senhor está indo para onde? Não. O senhor não chegou lá da nossa profissão. Para o senhor chegar agora e falar que quer ir embora. Eu fiquei perturbado quando eu me lembrei dos filhos de Salomé e Zebedeu, que é Tiago e João.
E por quê? Porque eles eram empresários destacáveis. Pedro também estava nessa cúpula, mas o que tinha a família mais equilibrada, o doutor Arnaldo de Barros diz que os empresários em desenvolvimento era Tiago e João. Imagina Jesus falar com eles assim: depois que eu tirei vocês dos seus trabalhos e os chamei para ser pescadores de almas, eu estou indo embora. Eles até então não haviam falado do céu. Até então ninguém havia falado com eles do céu. Aí quando Jesus fala, além de estar indo embora, eu vou enviar um outro Consolador. Aleluia! Glória a Deus! Porque enquanto eu vou, esse Consolador vai ficar com vocês até eu voltar. Glória! Glória a Deus! Glória, aleluia! Meu amigo, o senhor consegue imaginar a mentalidade dos discípulos? Se Judas era o mais equilibrado, o mais preparado, Judas tinha uma dificuldade ainda maior, porque o que Judas estava fazendo com Jesus? Ele ansiava que Jesus humilhasse e colocasse debaixo dos pés o Império Romano, porque ele viu Jesus fazer muita coisa. Então, se Jesus ressuscitou pessoas mortas, Jesus levantou o paralítico, Jesus deu visão ao céu, acabar com o Império era fácil. Aí ele escuta Jesus falar assim: eu estou indo embora. E o senhor vai para onde? Eu vou para o céu. Para onde? Para minha casa. E onde o senhor mora? A terra é de vocês, mas o céu e o céu dos céus são meus. E quando eu chegar lá, isso vale glória, eu vou preparar